Qual exatamente a diferença entre cervejas Lager e cervejas Ale? Salve pessoal, Luiz Santelena aqui para a revista Beerson e hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito das diferenças entre as cervejas Lager e as cervejas Ale. Bom, para começar, o que a gente tem que entender é que Lager e Ale são as duas principais famílias de cerveja que a gente tem. Eu digo principais porque elas representam talvez 99% das cervejas que a gente vê aí no mercado. Então, para entender um pouco mais sobre essas diferenças, a gente vai para a lousa aqui que eu acho que fica mais fácil de explicar para vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, tecnicamente, a diferença entre Lager e Ale é a espécie de levedura que vai fazer a fermentação dessa cerveja. No caso de Lager, é a da espécie Saccharomyces pastorianus, enquanto que da Ale é uma levedura do mesmo gênero, mas de uma espécie diferente. Também é Saccharomyces, mas nesse caso é Saccharomyces cerevisiae. Bom, essa aqui é exatamente a diferença entre uma Lager e uma Ale, a espécie da levedura que foi fermentado. Então agora a gente pode conversar um pouco sobre as características de trabalho, sensoriais, enfim, algumas características bem básicas que se diferenciam uma da outra. No caso de Lager, a temperatura de fermentação varia algo em torno entre 8 e 12 graus Celsius. É só uma base, uma média, pode variar um pouco mais, mas esse é um intervalo mais aceitável e como comum. Enquanto que das Ales, aí mais ou menos 17 graus Celsius a 24 graus Celsius, também pode variar, só para ter uma ideia. Qual o comportamento durante a fermentação de cada espécie de levedura? No caso das Lagers, elas têm um comportamento de fermentar, fazer o trabalho durante a fermentação no fundo do fermentador. Até por isso é muito comum a gente ouvir falar em Lager como cervejas de baixa fermentação. Enquanto que das Ales esse comportamento é de topo de fermentador. E por isso é muito comum a gente ouvir falar em cervejas Ale como cervejas de alta fermentação. Agora, a gente já viu algumas características de trabalho, de comportamento, mas a gente vai chegar na parte sensorial de cada uma. Leveduras Lager, elas possuem uma característica sensorial muito neutra, muito limpa. Enquanto que cervejas Ale, no geral, elas agregam sabores e aromas diversos para a cerveja final, na maioria dos casos frutados e condimentados. Existem algumas cepas de levedura Ale que são mais neutras, que chegam aí perto de uma característica sensorial de Lager, por exemplo, cepas americanas, né, que se fazem IPAs e coisas do tipo. Essas cepas elas são bem neutras e praticamente não agregam sabores e aromas aí para a cerveja final, deixando assim o lúpulo brilhar, né? Agora que a gente conversou sobre algumas características básicas e comportamentos, eu quero focar um pouco na questão sensorial. Bom, aqui como a gente falou, Lager, fermentação neutra ou limpa. Normalmente a gente chama de limpa, mas neutra é um termo aceitável e mais lógico para quem ainda não está habituado. E aqui normalmente frutados, condimentados, certo? Às vezes as pessoas tendem a associar cervejas Lager a cervejas realmente suaves, leves e com pouco sabor. Por exemplo, as American Lagers que a gente encontra bastante aí no mercado.
mas isso se deve principalmente ao fato, tem uma questão histórica, claro, historicamente, quais leveduras eram usadas, não existia refrigeração, então o ambiente daquele local onde era feita a cerveja era um local quente, era um local frio, então tudo isso influenciava no tipo de levedura, inclusive antes da descoberta das leveduras e descoberta da forma do trabalho das leveduras, né? Mas, tirando toda essa questão, a gente chega no seguinte. Se a nossa intenção é fazer uma cerveja suave, leve, com uma carga sensorial bem baixa, cerveja refrescante, aquela cerveja bem de dia a dia mesmo, para beber em quantidade, o que seria mais interessante? A gente agregar sabores frutados ou na fermentação neutra ou limpa? Com certeza seria esse caso. Então por isso que é muito normal lagers a gente ter uma cerveja muito leve, muito suave, exatamente as características que a gente falou, porque realmente é interessante a gente ter esse tipo de fermentação nessa cerveja, porque o resultado é esperado. Agora no caso das ales, se a gente tem uma cerveja complexa, que a gente quer uma carga sensorial vinda do processo fermentativo, é claro que é muito interessante a gente usar leveduras ale, porque elas vão agregar uma carga sensorial à cerveja final. Então tudo depende da intenção que o cervejeiro quer, da receita que ele está fazendo, enfim. O que eu quero que fique claro é que não é uma regra. A gente pode ter cervejas, por exemplo, ales, extremamente neutras e limpas com relação à fermentação. Por exemplo, cream ales, blonde ales, no qual a gente tem uma fermentação que tem essa característica. A gente tem inclusive leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae, ales, né, que conseguem fermentar a temperaturas mais baixas. E aqui do outro lado a gente também pode ter uma cerveja lager extremamente alcoólica, complexa, rica em sabores. Vou dar um exemplo, a Doppelbock. A Doppelbock é uma lager, ela é alcoólica, complexa, e é uma lager, certo? E por que ela é uma lager? Por que os cervejeiros não resolveram fazer uma ale? Porque tem toda uma questão histórica. A Doppelbock é uma cerveja muito antiga, um estilo de cerveja muito antigo. Então hoje em dia é muito fácil a gente falar em temperatura de fermentação, em controle de temperatura. Antigamente não existia isso. Antigamente se utilizava o que era possível. Imagina a gente fermentar uma lager a 8 graus no verão do Brasil sem refrigeração, é impossível. Então aqui, claro, existem lagers complexas. Muitas lagers têm um apelo histórico, por exemplo, Doppelbock, a Baltic Porter, por exemplo, que é uma porter extremamente intensa e alcoólica e é feito com levedura lager, questão histórica. Bom, o intuito desse vídeo realmente era fazer algo muito básico, bem didático, e para a gente entender exatamente qual é a diferença de uma lager e a ale. E a diferença é exatamente essa, a espécie de levedura na qual a cerveja é fermentada. Tem mais um ponto. Hoje em dia, com o avanço aí de tecnologia e ciência da cerveja, está cada vez mais comum o surgimento de novas cepas, novas leveduras, que podem inclusive futuramente alterar a questão de comportamento de trabalho, a questão sensorial, enfim. Então por hoje era isso. Se gostou, se inscreve no canal aí, dá uma curtida que dá bastante força pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, certo? Um abraço e até mais.